Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai estar fazendo uma live aqui e o nosso assunto da conversa de hoje vai ser o que você deseja transformar. E junto comigo está a Adriana Neutzling. Vamos ver aqui, ela vai se juntar a gente. Logo, logo ela vai estar aqui. Todos vocês que vão se juntando a nós aí, uma boa noite para todo mundo. Meu nome é Denise Figueiredo e eu sou instrutora e consultora de Brain Gym. E tá aqui a Adriana. Ei, tá joia, Adriana? Seu vídeo não tá com muita clareza, tá todo pixelado. Melhorou agora, tá ótimo. Tudo bem? Comigo? Deu. Então vamos lá. Olhar para quem está se juntando a gente. Adriana, vamos lá, se apresenta aí. Bom, eu sou a Adriana, eu moro aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou professora de educação física, eu tenho um estúdio de pilates, sou empresária, sou estudante, sou professora de escola estadual, e mãe, esposa. A gente tem 1001 funções durante o dia, né? O meu dia começa às 8 da manhã e termina às 9 da noite, às vezes. Né? E essa é a minha rotina diária todo dia. Né? E aí, é isso. E a gente está adicionando um pouquinho mais no seu dia aí, para a gente dar uma paradinha, desacelerar e falar um pouquinho sobre o que áreas da vida que a gente quer transformar. E como é, então, que a gente pode fazer a transformação e trazer um pouquinho do material que a gente está ensinando agora no Brasil, que a gente chama de Brain Gym, que é ginástica cerebral, e falar aí para vocês o que a gente tem para trazer sobre esse assunto. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Obrigada pela presença de vocês. Sobre o que da vida que vocês querem transformar. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta que está trazendo para hoje, traga aí para a gente. Então, uma das coisas que eu quero transformar, gente, é ser capaz de ter eficiência no uso da mídia social, para me comunicar, para me conectar com as pessoas. Então, assim, por uma grande parte, a maioria da minha vida, eu estou com 56 anos hoje, e na maioria boa parte da minha vida, eu resisti à mídia social. Eu não tinha conseguido perceber o prazer de, mesmo tendo que aprender como lidar com isso, de estar podendo ver o potencial que tem para conectar a gente com o mundo todo e de poder ser um espaço para a gente se expressar e trazer oportunidade para outras pessoas se expressarem. Então, devagarzinho, eu comecei a descobrir isso. Então, eu estou falando isso porque hoje... Adriana, eu acabei de produzir um material para a nossa live para convidar as pessoas. Me demorou várias horas de hoje para conseguir produzir. Então, eu estou morrendo de rir. Um minutinho antes da gente começar essa live, eu finalmente produzi o convite para vocês participarem da live. Então, Adriana, o que você traz da sua vida do cotidiano que você está trazendo para a conversa de hoje para você transformar? Não, eu até hoje à tarde, quando eu estava na escola, essa questão da escola, né? A mídia social, ela tem um lado bom, mas ela está tendo um lado muito negativo, muito ruim, porque viraliza coisas muito negativas, né? E é incrível que as pessoas dão muita visibilidade ao negativo. Então, hoje na escola era uma tensão por causa essa chacina que querem fazer nas escolas, né? E eu, como sou professora de educação física, tentar tirar essa energia negativa dos alunos e jogar no vôlei, no futebol, sabe? Para sair um pouco desse contexto. Então, tem um lado positivo das mídias sociais, como você falou, que eu falo com você lá nos Estados Unidos, eu estou aqui, a gente tem essa possibilidade e atingir um grande número de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, também
tudo que é negativo que está no mundo, a gente tem informação também. Eu percebo isso porque eu sinto muito no meu corpo. Hoje mesmo, um dia assim, que eu fiquei tensa, porque eu tinha que acalmar os alunos, dizendo, gente, vamos vibrar em coisas boas. Isso, muita coisa é aluno que não quer estudar, tá? Quer matar a aula e aí fica minando esse tipo de coisa e vai mandando para todo o colégio. E daí não aconteceu nada, graças a Deus, foi tudo bem. Mas, por mais positivo que a gente seja, eu tô tensa, sabe? Porque é uma energia que vai minando entre um e outro e tu vai absorvendo isso. Isso não é nada bom para a saúde, né? Isso. Então, o Brian Dean, como é um trabalho cerebral, porque a gente faz vários exercícios, uma das coisas que eu coloquei, assim, que eu preciso desacelerar. Eu vou fazer 49 anos e essa minha rotina, eu não vou conseguir mantê-la por muito tempo. Porque, assim, eu tenho vontade, eu tenho muita energia, mas o meu corpo físico não é mais um corpo de quando eu tinha 20 anos. Né? Então, muitas vezes, a minha mente, ela quer, porque graças a Deus tá boa, né? Mas o meu corpo físico, ele cansa, já não tem mais a mesma vitalidade. Então, uma das coisas que o Brian Dean, que hoje eu pensei assim, ó, é aprender a dizer não, tá? Porque o que me pedem, eu tô sempre pronta. Eu sou a primeira a ajudar, a palavra dizer não para uma pessoa é algo que eu ainda preciso aprender. Porque eu preciso realmente desacelerar, pensar um pouco mais em mim, tirar o tempo para mim, para as minhas coisas, coisas que me dão prazer. E muitas vezes eu não abro mão porque eu tenho compromissos com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus amigos, tudo isso. Então, uma das necessidades que eu sinto, que eu tenho é que selecionar. Por isso que sábado de manhã, o foco. Eu preciso colocar mais foco na minha vida. Isso é uma das coisas que eu preciso. O que realmente é importante para mim? O que me faz feliz? O que realmente eu tenho que investir essa energia que eu tenho? Porque muitas vezes você perde energia fazendo muitas coisas e acaba não fazendo nada com excelência. Não sei se eu fui clara. Certo. Então, olha, o que eu estou escutando aí, Adriana, é que, primeira coisa, você está trazendo alguns pontos diferentes aí, né? Então, um dos pontos que você está trazendo para a gente nessa conversa de hoje à noite é como lidar, né? E como que o Brain Gym ajuda a gente a lidar com aspectos, por exemplo, da preocupação, da coisa negativa, da experiência negativa pesada que fica da mídia social, que pode ser tanto para coisa boa, como eu falei, né? Quanto para julgar a informação que é para horrorizar, terrorizar, e para poder tirar a sensação de bem-estar, de paz e de união, de crescimento. Então, assim, essa foi uma das coisas que você trouxe. A outra coisa é, em relação à sua vida pessoal, como é que o Brain Gym poderia te ajudar ou ajudar pessoas que, como você, e tende a ser o tipo de estilo de vida também, que eu acabo caindo nele quando eu estou desequilibrada, a volta e meia eu estou buscando o equilíbrio para evitar exatamente isso, que é o quê? É o trabalhar demais, trabalhar em excesso e não conseguir desacelerar e escolher priorização daquilo que realmente importa para a gente. E assim a gente ter mais qualidade mental, emocional. Então, são temas excelentes. Quem tiver mais alguma colocação em relação a isso, a gente vai estar falando aqui hoje. Então, gente, olha, primeira coisa, quando a gente fala de transformar, e o trabalho do Brain Gym é um trabalho transformador, você pega a origem da palavra, até escrevi até coloquei uma publicação hoje no Instagram,
agora há pouco, né? Falando sobre a questão da transformação. Então, a transformação é dar forma e através de algo. Então, o Brain Gym ele é uma metodologia educacional, porque ele visa educar a gente de como a gente vem funcionando, para que a gente possa, então, escolher como a gente quer funcionar, e a gente faz esse trabalho de dar forma a quem eu venho sendo e a quem eu quero escolher ser através do movimento. O movimento que foi desenhado para a organização cerebral, para oferecer, através dessa organização cerebral, que o exercício desenhado do Brain Gym oferece para a gente poder, então, poder funcionar das áreas do cérebro onde a gente não está reagindo. As duas coisas, Adriana, que estão em comum na sua fala é a reatividade. Então, o trabalho transformador do Brain Gym vai ser para tirar a gente dessa reatividade. O que é a reatividade? Ao invés da gente responder através de uma escolha do como eu quero falar, do como eu quero... um aluno, por exemplo, que está querendo... Está com distração a estar na escola. Entendeu? Então, o que ele faz? Em vez de ele comunicar, olha, a escola não está conectando para me fazer ficar satisfeito e ficar aqui, o que ele faz? Ele cria meios para poder boicotar, sabotar aquela experiência que para ele está desprazerosa. Então, é como se ele tivesse uma reação de o que eu não gosto, eu resisto. E aí eu crio uma comunicação que cria uma perturbação e assim eu não preciso de lidar com a matéria. Não preciso de lidar com essa área da minha vida. E nesse sentido, o Brain Gym, se você começa a fazer com a sua turma, você de repente tem um trabalho muito legal feito pela Dr. Carla Hanford. E ela fez trabalho, ela mora no Havaí, e ela fez esse trabalho logo no começo, antes ainda dela ter aprendido realmente o Brain Gym, ela foi chamada, ela é uma neurobiologista. Então, ela foi chamada para uma escola com crianças, adolescentes com bastante dificuldade de comportamento, e ela não era conselheira, ela não era psicóloga, e ela foi chamada para fazer esse trabalho com esses adolescentes, e ela conseguiu aprender sobre 4 exercícios do Brain Gym bem básicos. E ela começou a usar esses exercícios. Em 2 semanas usando esses exercícios com os estudantes, sem ter feito o treinamento realmente ainda, ela começou a ter respostas de pessoas que estavam observando o comportamento já transformado dos estudantes. E ela foi convidada pelos diretores da escola, naquele distrito escolar no Havaí, para ensinar para eles o que era isso do Brain Gym. Então, ela acabou fazendo uma aula e ela fez uma apresentação para eles. Então, casos como esse caso dela, e que seria super legal para você como professora, ou Adriana, não só para você se organizar e aprender a não perder sua energia em relação a coisas que você não pode mudar. Você não pode ir lá e tentar mudar um adolescente que vai fazer isso. Ou até uma criança. Exatamente. O que você pode e no seu equilíbrio, equilibrar com você, através do convite, aqueles que estão ali com você. Então, você começar a inserir esses exercícios na sala de aula, por exemplo, exercícios no qual você conecta um lado do cérebro com o outro, e aí traz para as pessoas uma desacelerada, para as pessoas poderem perceber, ao invés de reagir, poder responder ao que está sendo colocado. E aí poder ter conversa. Porque como é que você vai conversar quando está todo mundo reagindo? Vira um cérebro reativo com outro cérebro reativo, vira uma briga, né? Sim, exatamente. Isso é uma das coisas, assim, porque geralmente eu sou professora do ensino médio, né? E todos os anos eu pego alunos do primeiro ano. Então, eu até brinco assim, mas sempre eu tenho que pegar esses alunos para domesticar. Porque eles vêm de várias realidades e eu percebo assim que eu preciso muito dessa formação, porque eu preciso realmente conhecer profundamente como o cérebro age para mim poder
ajudar esses alunos. E como eu sou do movimento, por isso me atraiu tanto o branding, né? Porque o branding é movimento, e são movimentos simples, que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar muitos alunos. E o professor é o exemplo. Então, para mim ajudar um aluno, eu tenho que estar bem. Porque se eu não estou bem, como é que eu vou passar para o outro, né? É sempre assim, é tudo que sai de dentro de mim. E eu, como professora, eu tenho essa responsabilidade. Quantos alunos passaram por mim que hoje eu vejo que escolheram a mesma profissão que a minha, inclusive fizeram um curso comigo, hoje trabalham, alguns até no meu estúdio, então assim, a gente é inspiração para muitos alunos. Então nós temos que ter uma conduta e servir como exemplo, porque o aluno, ele se espelha no professor. Então, o exemplo de vida, dos comportamentos, coisa que eles não estão acostumados. E eles veem muito exemplo no professor. Então, eu tenho certeza que esse curso, ele é assim, ó, professor que educa, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, todos que lidam com o movimento, precisam desta ferramenta, porque é algo assim que aqui no Brasil ainda ninguém conhece praticamente, tá? Sendo que nos Estados Unidos, Europa, outros países, isso já acontece há muito tempo. Então é uma oportunidade incrível. Esse material do Brand Gym, ele já está em mais de 80 países, já tem mais de 100 mil escolas pelo mundo afora. E está traduzido em mais de 50 línguas. Então, agora a gente está com ele aqui no português. Agora, uma coisa que eu queria deixar para o pessoal dessa sua fala, que foi muito importante, quando você fala a palavra, e eu consigo compreender de onde você está vindo, assim, da tensão que é como educador, né, do movimento, você ficar responsável pelas crianças que têm os comportamentos mais desafiadores. Então, você usou a palavra domesticar, que é o quê? Até procurei no dicionário. É a mansinho selvagem de forma que possa conviver com o ser humano. Ou seja, chegou no nível que você está conduzindo dessa forma para comunicar essa dificuldade que você está tendo. Eu consegui pegar isso. Então, gente, nós estamos falando exatamente em relação ao cérebro. Nós temos 3 cérebros, na verdade, funcionalmente dizendo. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o que? É o cérebro reativo mesmo. O que o réptil faz? Um réptil, se ele tem uma sensação de um movimento perto dele, ou de um som, ou de um toque, ou ele te ataca, ou ele sai correndo. Então, sim, o instinto de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência. E mesmo sendo humano, nós carregamos esse cérebro reptiliano no nosso cérebro, porque a primeira função do cérebro é que a gente sobreviva. Então, esse cérebro, ele faz parte do cérebro humano. E apesar dele ser mais primitivo no seu funcionamento, ele tem primeira chamada, que primeiro nós temos que sobreviver, para depois tomar ação e fazer outras coisas na vida. Então, quando você tem comportamentos que estão com reatividade intensa, ou de atacar, né, uma coisa agressiva, ou de correr, de esconder e não se posicionar, essas reações são reações muito primitivas. São reações primárias mesmo, de sobrevivência. E o Brain Gym, ele vem para que a gente possa usar movimento que conecte a gente, o cérebro da gente, para sair dessa reatividade do cérebro primitivo, o cérebro reptiliano, e agir de forma humana. Então, realmente humanizar a gente. E hoje, a questão na comunicação, a disputa do certo com o errado, a moralização da comunicação, né, e do ser humano, ela chegou num ponto onde tem muito pouco diálogo. Agora, para se ter diálogo, né? a gente tem que humanizar a experiência. E isso o Brain Gym traz para a gente. Ao invés de ficar disputando opiniões ou fatos, porque hoje, para cada 10 pesquisas que mostram um fato, tem 10 pesquisas que mostram o fato oposto.
Ou Exato. E aí o conflito, quem está certo e isso. um não quer ceder, aquela coisa assim, tá difícil a comunicação realmente em todas as áreas da vida, em todas. E Até se amigos próximos. e familiares, né? Sim, entre familiares, entre os filhos, às vezes não se entendem. É muito triste isso, sabe? Porque esse lado humano está se perdendo e nós temos que resgatar isso para um bom convívio social, né? Que faz parte, nós vivemos em comunidade, nós temos que... Então, assim, eu sou uma pessoa, eu vibro sempre no amor, eu quero a paz, eu quero a união entre as pessoas, eu quero as coisas boas, né? E ao mesmo tempo, assim, eu agradeço porque todas as minhas turmas de aula que eu dou, assim, a gente se torna muito amigo. Então, ultrapassa o professor e aluno. Eu me torno, muitas vezes na escola mesmo, quase psicóloga dos alunos, porque muitos, eles não se abrem, não conseguem falar com os pais em casa e vêm falar com a professora. Então, assim, quanto mais conhecimento eu tenho para poder ajudar mesmo, porque é um ser humano, é uma vida que está ali, que a gente pode salvar hoje, né? Nesse mundo que está tão feio. Para não dizer outra palavra, né? Que tá horrível. Eu vou te dar uma interrompidinha aí, porque eu sei que a gente vai ter que parar daqui a pouquinho, só para oferecer para você e para as pessoas que estão escutando e que vão ver depois essa live, dois exercícios bem rapidinhos que a gente pode começar a pensar. Que são o quê? Quando a gente está nessa disputa, nessa reatividade, ficar conversando é perder tempo e ficar disputando opiniões ou fatos que derrubam o outro fato. Então, gente, o convite para a gente fazer é o quê? É trazer a conexão entre os dois lados do cérebro humano mais avançado. E como é que a gente faz isso? A gente junta as mãos. Junte as duas mãos e comece a ficar presente com a respiração enquanto você conecta os dois lados do corpo, porque isso aqui estimula os dois lados do cérebro. Agora, tenta discutir com as mãos juntas e respirando. Você não consegue, você vai começar a rir daqui a pouco. Entendeu? Agora, se você ficar com a mão aqui e brigando com as duas mãos, mesmo assim você vai desacelerar. Mas se você consegue juntar as mãos e sentir a ponta dos dedos juntas e respirar, você vai desacelerar. Começa a fazer isso e convida os seus estudantes para fazer isso. E uma outra coisa também que vai ativar esses dois lados do cérebro para sair da reação reptiliana, gente, é movimentar os olhos e olhar para o que está no meio ambiente. Então, conectando o campo visual direito com o campo visual esquerdo, estimulando a conexão do hemisfério cortical direito e esquerdo. Então, são exercícios que a gente pode usar para a gente, para os outros, para a gente desacelerar. Só quando a gente desacelera que a gente consegue desconectar esse cérebro reativo. E é por isso, gente, que tem tanta gente que quando começa a fazer meditação, é muito difícil parar para fazer meditação se você está em reatividade. Agora, devagarinho, quando você começa a focar na sua respiração, você já entra em estado de meditação e vai acalmando a mente, o coração e o corpo. Então, Adriana, você mesmo, como professora de educação física, cada vez que você cruza essa linha central do corpo e conecta os dois lados, e depois você vai colocando um ritmo que tem a ver com a pulsação e a respiração, na respiração, você vai desacelerando e aí você consegue acessar, responder ao invés de reagir. E isso você pode usar... Exatamente. Eu até falei disso lá no post que eu coloquei hoje no Instagram, que eu falei que uma das coisas que eu fiz para me ajudar é reorganizar. De manhã a gente sempre começa na comunidade Branding Brasil com a prática de exercícios básicos do Branding. São só 10 minutinhos. E a gente
declara como a gente está querendo ser no nosso dia. Então, o exercício tira a gente da reatividade e coloca a gente para fazer escolha. E eu já percebi que nos últimos dias, entre os horários de 11 da manhã e as 2 da tarde, eu estou perdendo esse equilíbrio. Então, eu percebi hoje que eu preciso parar mais frequentemente para me reequilibrar, porque só de manhã não estava dando para manter o dia. E esse é o meu convite, Adriana. A gente perde essa conexão. E é bem verdade, porque o pouco que eu sei do Branding, que eu já usei com os meus alunos, eles chegam assim extremamente agitados, né? E querem jogar e tal. E eu tenho que trazer eles para mim. E aí os exercícios cruzados que eu começo a fazer e centrar eles com a respiração, é incrível. Eles começam a bocejar, porque eles estão tão agitados, assim, ó, que eles não param para prestar atenção na 10 minutinhos. Vamos fazer. É o aquecimento. Então, trabalho toda essa questão das cadeias cruzadas, braço e perna. E daqui a pouco eles estão assim... Ai, prof, sabe? Porque, assim, é para te ver o nível de ansiedade. E isso vem muito das redes sociais. É muita informação para o cérebro. Ele não dá conta de toda essa quantidade de informação que ele recebe. E é bem verdade isso. E eu, como eu faço junto, né? E me passa aquele soninho também, sabe? Eu relaxo, assim, dá vontade de fazer uma aula assim, de meditação. Mas não, eles querem jogar, né? Eu vi lá no Seminário Internacional da Educação, eu estava escutando algumas das palestras e teve uma que foi, eu acredito que foi da Jane, foi Jane Haddad, foi uma das educadoras que estava lá. E ela falando sobre a gente também tomar cuidado para não mais demonizar a coisa do eletrônico, porque essa é uma linguagem que o jovem que foi criado nessa cultura vai estar usando. Então, é uma oportunidade grande ter o Branding para a gente poder desacelerar e oferecer para eles que a informação que vem, que não é eletrônica, ela não é tão rápida quanto a informação digital, mas ela é preciosa. E poder, então, conectar esses jovens, né? E a gente mesmo, adulto, com a informação não digital, ou mesmo a informação digital, mas por escolha, não por reatividade. Eu não consigo largar o celular. Eu não consigo parar de verificar se veio outra mensagem. E poder usar o dia com construção de outras escolhas em outras áreas da vida. Adriana, eu quero, antes da gente terminar, porque está faltando 2 minutinhos, eu lidero uma meditação hoje à noite nos Estados Unidos, então eu vou ter que sair. Mas eu queria fazer o seguinte, que você fizesse o convite aí, que você está, né, promovendo aí o Brain Gym 101, lá na sua clínica, Quiropilates. Isso. Fala para mim. Na Quiropilates. No dia 21, 22 e 23, que não ser este final de semana, no outro, né? São 3 dias. Vem essa professora que vos fala, a Denise. Então, ela vem dos Estados Unidos, mas ela é brasileira, traduziu todo o material. Então, uma das vantagens deste curso é justamente o material traduzido, é conhecimento que a gente vai usar para a vida toda. Não é só para educador, qualquer pessoa pode fazer, porque é algo que você usa para a vida. E o que mais me chama a atenção? Hoje, a longevidade, ela está cada vez mais, as pessoas estão vivendo até 100 anos, em plena atividade. Então, assim, não é só trabalhar o corpo físico, nós precisamos trabalhar a nossa mente, o cérebro, saber usar o potencial que esse cérebro pode nos dar, que até hoje não tem tanto estudo. Hoje a neurociência já está buscando mais, e o Branding já, como você falou, já está em vários outros países e está na hora de nós tomarmos posse desse conhecimento também, que só nos agrega, né? E nós, como profissionais, quanto mais ferramentas a gente tem para ajudar o nosso cliente, melhor.
Então, fica o convite, quem puder fazer, tá? 21, 22, 23, tá no site da Ginástica Cerebral Brasil. Lá estão todas as informações, pode entrar em contato comigo, eu também passo as informações. E vamos fazer isso acontecer aqui em Santa Maria, porque é um privilégio. O valor que a gente pagaria só em passagem de avião para ir a São Paulo, aos Estados Unidos, ao México, à Europa, fazer esse curso, a gente faz aqui na nossa cidade. E a Denise está sendo bem generosa, que ela está fazendo esse valor em 12 vezes. Então, a gente nem sente, né? E é algo para a nossa vida, é conhecimento para a vida toda. Isso é investimento, isso não há perda, só há ganho na nossa vida. Tá? Quero ver vocês, então, conosco, nesses 3 dias de Braindim. 22 e 23 de abril, na Quiro Pilates, e quem quiser fazer inscrição pode contactar a Adriana diretamente ou ir lá no blog do brandingbrasil.com que vocês vão ter a informação, tá bom? Adriana, super prazer, nós vamos fazer mais lives, trazer mais assuntos. Quem tiver interessado e tiver mais pergunta, pode mandar pra gente as perguntas que vocês tiverem, a gente vai estar respondendo a vocês. Obrigada por ter se juntado a nós, foi um super prazer e infelizmente eu vou ter que parar porque eu já está aqui no computador me esperando para a gente fazer a aplicação. Tá bom? Ó, teu dia não parou ainda, o meu já parou agora. Beijo. Adriana, antes da gente terminar, a tradução para o inglês foi feita pela Stephanie Mello e a tradução técnica foi feita por mim, como instrutora e consultora do Brain Gym, e a Andrea, aí de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, foi quem trabalhou comigo nessa tradução técnica. Tá bom? Então, foi um grupo de pessoas. Beijo grande. Adoro estar aqui. Beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Sempre um prazer. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Beijo. Tchau.